Mais uma vez, boa noite a todos, a todas. É um prazer enorme tê-los todos aqui para essa nossa conversa. Hoje eu estou recebendo a minha querida amiga Maísa Guapiaçu. Nós nos conhecemos na formação biográfica na Sagres, de 2011 a 2015, e por vários caminhos nos tornamos queridos amigos. E foi uma honra quando ela aceitou o convite para estar trazendo todo esse conhecimento, todo esse trabalho maravilhoso que ela faz como aconselhadora biográfica, usando os contos de fadas. Eu vou deixar que ela mesma se apresente, né? Mas, de qualquer forma, querida, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer enorme ter você aqui conosco hoje, tá bom? É contigo. Ok. Boa noite para todo mundo, quem estou vendo, quem não estou vendo, né? Muito bom estar aqui conversando com vocês. Carlos, super obrigada pelo convite, né? Para eu poder dividir um pouco com as pessoas esse mundo maravilhoso, né? Que esses dois mundos maravilhosos que se encontram, que é o aconselhamento biográfico, que são, né, o aconselhamento biográfico e as histórias, né? Então, eu sou carioca, né? Eu moro em Curitiba tem 32 anos, né? Eu tenho 67 anos, né? Então já estou livre na terceira idade, né? Para vivenciar tudo isso. E, e assim, a minha trajetória é muito interessante quando a gente olha a biografia, quando a gente começa a ver biografia, na minha trajetória o termo cuidar tá ali presente, né? Então, de cuidar de pessoas. Depois eu fui, e eu pequena, né? Pequena, assim, desde pequenininha eu escutava histórias, liam contos de fadas para mim, né? No Rio de Janeiro, uma época, tinha racionamento de luz. Eu acho que a Marta está aqui, ela deve lembrar disso. Querida Marta, minha mestra. E aí, de noite, se contavam histórias, né? E, e eu gostava muito de ler, não gostava muito de matemática, então meu pai comprou uma coleção de 8 livros de contos de fada, dessa grossura cada um, deixou eu ler um para eu provar e depois amarrou os outros. Enquanto eu não aprendesse a tabuada toda, até o 9, ele não liberava os livros, né? Então, acabei os contos de fada que disseram, mas aprende matemática e vamos lá, né? Então, eu segui, eu fiz magistério, que era o caminho para as mulheres, né? Meio da nossa época. E aí comecei a ouvir os chamados diferentes. E aí eu vi um chamado e eu fui fazer na universidade. Eu ia fazer português de literatura, porque eu adorava livros, adorava ler, adorava histórias, e veio um chamado louco, não sei de onde, e eu fui fazer engenharia florestal. Então, me vi num curso de engenharia, e lá me apaixonei pela natureza, me apaixonei pela ecologia. Depois eu fui professora de conservação da natureza numa universidade federal, trabalhei por 17 anos, fiz mestrado, comecei o doutorado, e comecei a ouvir um outro chamado, vim para Curitiba fazer o mestrado e o doutorado. E as histórias me chamaram, e é um chamado que eu não pude ouvir. Isso faz 20 anos, né? Eu entrei por uma ONG chamada Casa do Contador de Histórias, que me formou, que tem gente aqui da casa presente, né? Me olhando, dando tchauzinho, sorrindo para mim, saudades imensas. A nossa mestra, fundadora da casa. E aí as histórias entraram de uma maneira que grudam no DNA e a gente não sabe mais, não se livra mais delas, né? E aí vem um outro chamado, eu larguei a universidade, fui trabalhar numa ONG de conservação da natureza, sempre cuidava dos alunos, cuidava da natureza, e veio essa coisa forte de cuidar de pessoas, e eu fui fazer a formação biográfica. E sempre vivenciando esse poder transformador que os contos de fada tinham na vida das pessoas. Então, assim que eu cheguei aqui, né? Fui para Sagres, fui para fazer o curso lá em que eu encontro meu amigo Carlos. E depois de formada, comecei a trabalhar como aconselhadora biográfica, trabalho até agora, e uso as histórias são uma ferramenta importante no processo do aconselhamento biográfico, né? Para muitas vezes ajudar, né, a olhar questões que a pessoa ainda não havia se dado conta.
Então, assim, a minha proposta é eu falar um pouquinho dos contos de fada, né? Eu contar o meu roteiro, né? Falar um pouquinho da antroposofia, que é essa cosmovisão, né? Uma ciência espiritual que rege, que guia o nosso trabalho como aconselhadores biográficos e o meu trabalho com histórias também, né? Rapidamente sobre biografia humana, que não é o tema, só para a gente entender o que que é essa biografia, aí já vou falar dos contos, e aí eu trouxe um conto para a gente, se vocês quiserem, a gente ouvir um conto e fazer uma vivência biográfica a partir deste conto, né, para a gente experimentar, não ficar só na teoria, e a partir daí a gente vai, e depois a gente abre para perguntas, para considerações, tá ok? Pode ser assim? Então, legal. Então, vamos lá, como é que é o nome daquela santa, Carlos? Nossa Nossa Senhora, Senhora, assim, dos idiotas do Zoom, ela que me ajude a conseguir abrir a apresentação e seguir, mas ela vai seguir, né? Então vamos lá. Eu preparei uns slides que acho que fica mais fácil para a gente acompanhar, né? Por aí. Tá ok? Estão conseguindo ver? sim, Maísa, estamos vendo Ok. bem. Então, falar um pouquinho, falando, né, de biografia e contos de fadas, eu preciso falar um pouquinho da antroposofia, que é essa cosmovisão. Eu procurei uma definição, eu sei que aqui junto a gente tem pessoas que não são da área da antroposofia, tem contadores de histórias, tem aconselhadores biográficos, tem pessoal da saúde. Então, falar um pouquinho do que é isso, né? Então, a antroposofia é uma cosmovisão, é uma visão de mundo, né? Que reúne o pensamento científico, o artístico e o espiritual numa unidade e que responde às questões mais profundas do ser humano. Né? A antroposofia, ela diz que o desenvolvimento do ser humano moderno, desse ser humano que nós somos, está nas nossas mãos. Né? Essa cosmovisão, ela foi focalizada por Rudolf Steiner, né, que nasceu no século, quase metade do século XIX, morreu no início do século XX. E essa, como é uma cosmovisão, ela se aplica a diversas áreas. A gente tem o aconselhamento biográfico, a gente tem a psicologia ampliada pela antroposofia, a medicina ampliada pela antroposofia, a agricultura, enfim, várias áreas do conhecimento humano, do conhecimento científico humano, ampliados por essa visão da antroposofia que funde, né, que reúne esses pensamentos como um todo, né? Então, esse senhor aqui, com esse olhar amoroso, é o Rudolf Steiner. Agora, sim, um pouquinho da biografia humana, né? Então, a biografia humana, ela olha o ser humano, olha os fatos da vida, ajuda a olhar, ajuda a pessoa a olhar a sua vida de uma forma estruturada, organizada, né? Então, aconselhamento biográfico é um processo. Então, ele tem início, meio e fim. Então, não é um processo é, terapêutico que você vá seguindo à medida que você vai evoluindo como uma psicoterapia que é mais conhecida, né? Então ele tem início, meio e fim. A gente entra no processo, a gente desenvolve e a gente termina esse processo e a pessoa vai seguir, tomar a vida nas próprias mãos, que é o objetivo do processo, né? Então entender essa biografia humana em ritmos de 7 anos, de 7 em 7 anos, que são chamados setênios, né? E para dar uma passada, uma pincelada nisso, né? A gente chama os primeiros setênios, do 0 aos 21 anos, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, entrando no quarto, né? Da primavera da vida. Então é quando a gente desabrocha, é quando a gente germina como pessoa, a gente começa a crescer, a gente começa a experimentar o mundo devagar no primeiro setênio, a gente começa a desenvolver os sentidos que permitem com que a gente encarne nesse mundo, com que a gente aprenda a viver neste mundo, né? A gente passa por experiências que vão dando bagagem para a gente começar a entender que mundo é esse em que eu vim,
né? A gente desabrocha como as plantas na primavera. A gente começa a adquirir forma, a gente começa a testar a nossa função, né? Fazendo esse paralelo com a primavera. Dos 21 aos 42 anos é o verão da vida da gente, né? A gente imagina o verão, a gente está no verão. Estou aqui em Curitiba, tem um verão inacreditável aqui de 31 graus, com sensação de 1 milhão, né? Imagino nos lugares mais quentes, né? Então, no verão, tudo se expande, é um expandir. Então, dos 21 aos 42 é quando a gente entra na vida já para se instalar, para desenvolver, para fazer com que nossas raízes de fixação cresçam, nossas raízes de nutrição se espalhem, né? A gente se expande, expande nossos galhos, a gente começa a ocupar o espaço, luta até para ocupar, né? O espaço se mantém, se instala na vida, né? E esses são os setênios do verão de 21 a 42 anos. De 42 a 63, a gente tem um outono. É mais fácil a gente perceber esse outono, essa imagem do outono, se a gente pensar em países temperados, né, que tem as 4 estações definidas, né? No outono, as árvores começam a deixar cair suas folhas, e na vida também. A gente começa a perceber que tem coisa que a gente não precisa carregar junto, tão sem função, a gente pode deixar embora, né? É quando a gente começa a amadurecer os frutos, né? Antes os frutos, e esses frutos amadurecidos, se a gente pensar, eu dei aula de ecologia há muito tempo, eu tenho que fazer essa comparação, né? Os frutos, eles começam a mudar de cor, eles vão ficando amarelos, eles vão ficando vermelhos, né? E é muito interessante de entender que um fruto amadurece, ele começa a ficar doce, mas o fruto só amadurece quando as sementes estão prontas para germinar. Estão prontas para serem espalhados. Então, eles ficam saborosos, eles se destacam das árvores pela cor, né? Ou pela falta de folhas, e aí as aves, os animais, e a gente pode comer e pode dispersar essas sementes. Então, o outono é esse período em que eu ofereço os frutos de tudo que eu aprendi, né? Para o mundo. E eu deixo que as minhas sementes comecem a se espalhar. E a partir dos 63, a gente diz que é o inverno da vida, né? Quando a gente pensa no inverno, que em áreas temperadas a boa parte das árvores perde as folhas, aqui na nossa região a gente tem meio um adormecimento, né? E quando se perde as folhas parece que as árvores estão mortas e não estão, mas é no inverno que a seiva das árvores é mais doce, é mais nutritiva. O inverno serve para a gente contrair, para a gente poder ficar na essência, ficar com a nossa essência mais doce, ficar com a nossa seiva mais doce, para a gente preparar esse renascer. Então, as sementes que a gente espalhou, quando as árvores estão sem folhas, permite, na chegada da primavera, que o sol bata e elas tenham força e energia para germinar. Então, a gente, de 63 em diante, a gente se torna jardineiro. Jardineiro da gente, jardineiro do outro e jardineiro do mundo. Tá? Não sei se eu estou indo muito rápido, mas vamos lá. E aí a gente tem essas imagens, eu tirei da Andrea Bertoncel, que trouxe essa imagem que didaticamente ajuda muito, né? Porque a mesma cena, a mesma vida, né? Vista nas várias estações diferentes. E é isso que o processo biográfico acompanha. Ele olha como foi nossa primavera, como é que foi nossa implantação no mundo, ele olha o nosso verão, como a gente se expandiu, como a gente entrou no mundo, como a gente lidou com o ter e o ser, né? Ele olha o nosso outono, o que a gente está conseguindo deixar para trás, o que eu estou conseguindo transformar o necessário no importante e depois no essencial, para eu poder entrar no inverno e aí eu ser essência e ser livre para eu fazer o que eu quero fazer, para eu cumprir o a que vim na vida, né? E a gente fala no processo biográfico que a gente tem um fio vermelho que nos acompanha, que ele está contando para a gente ali como que esse aqui vim, ele vai mostrando para a gente esse aqui vim. E cada fase tem desafios, oportunidades de desenvolvimento diferentes. Ok? Então vamos lá. Então, o que o Rudolf Steiner fala dos contos de fada, né?
E tem um livro, eu vou depois, está aqui, chama Os Contos de Fadas, tá? Do Rudolf Steiner, da editora Antroposófica, a referência está aqui embaixo, que é um livro fininho, mas eu chamo de um livro sanfona, porque você começa a ler, fala, opa, peraí, aí você volta para o lado, aí você vai para o lado, e está sempre lento, né? Cada vez que você lê, você aprende alguma coisa, e ele fala nesse livro assim: a atuação dos contos de fadas na alma humana é justamente primordial e elementar, pertencendo, pois, a efeitos inconscientes. Ou seja, os contos de fada podem ser uma ponte para a gente acessar aquilo que está no inconsciente ou que está no semiconsciente. E a gente vai ver como ele faz esse acesso. Então, tem esse poder. Ele fala também que é algo tão profundo nas vivências da alma humana que o conto ele passa a ser comum a toda a humanidade. Isso é muito interessante, porque aqui a gente pode falar de arquétipos, né? De padrões de seres humanos, os arquétipos do Jung fala disso muito bem, né? É, é aquilo que pertence à humanidade, que pertence ao ser humano. Então, esses arquétipos são o esqueleto dos contos, e esses arquétipos estão presentes em várias culturas, humanidade afora. Então, a gente tem contos, por exemplo, o conto da Cinderela, né, da Gata Borralheira, que é um conto que a gente conhece, tem contos similares com o mesmo esqueleto na China, né, em comunidades indígenas, no mundo árabe. O esqueleto do conto, a essência mesmo que ele está falando do arquétipo, ele está falando da essência dos contos, daquilo que está presente na humanidade, na alma do ser humano. Né? Então ele permite essa identidade humana, né, mesmo entre Oriente e Ocidente. E aí ele fala também, essa alma humana tem uma necessidade inextinguível de deixar correr por suas veias espirituais o conteúdo dos contos de fada, do mesmo modo como o organismo tem a necessidade de fazer circular em si mesmo a substância nutritiva. Ou seja, os contos nutrem, eles são uma nutrição que a gente racionalmente nem percebe que precisa, mas eles oferecem essa substância nutritiva. Então, a gente pode usar os contos, né, para curar, eles têm esse efeito curativo, né, e tem o efeito profilático também. Então, a gente conta contos de fadas para criança, o efeito é profilático, muitas vezes é curativo também, né? A gente conta para o adulto também com efeito profilático, com efeito curativo também, né? Essa ONG maravilhosa que eu tive a honra de participar, que foi a Casa do Contador de Histórias, ela levava histórias a pessoas em situação de risco social, né? Eram pessoas, e esses contos ajudavam a desenvolver a autoestima, o cuidado, o autocuidado, a coragem de viver, de enfrentar desafios, né? A gente viu isso, eu vi isso acontecer, esses pequenos milagres acontecerem na minha frente quando eu contava essas histórias. E vejo com meus clientes quando a gente trabalha com as histórias. Né? Então, esse preenchimento, o Steiner continua, né? Consciente da alma com contos de fadas é o seu alimento diante dessa fome que ele caracterizou ali atrás. Né? Então, isso aqui é muito interessante. A gente se sente impelido a buscar um conto de fadas disponível, ou um mito, ou talvez, caso a gente possua talento artístico, criar algo. Então, a gente tem a sensação de que as palavras possíveis de serem usadas, elas dão a impressão de ser só um balbuciar diante da vivência. E é assim que nascem as imagens dos contos de fada. Então, assim, nos contos de fada, as imagens que vêm à nossa mente, que vêm para a gente, que vêm na nossa alma, quando a gente escuta um conto, elas são muito mais ricas do que as palavras, porque elas tocam é, é, uma infinidade, e elas alimentam uma infinidade de carências dentro da gente. Elas trazem
é uma coisa que é difícil de explicar, mas elas trazem esse movimento, né, de entendimento que não existe palavra que descreva. As palavras são pequenas para descrever o que é isso que o conto de fada os contos de fada nos transmitem, né? E aí ele fala também isso, né? Que nas profundezas da alma, do modo bem definido, o mais indefinido possível, pode jazer, difícil, pode jazer, uma vivência que não chega a somar a consciência, uma vivência que transcorre nas profundezas da alma. Então, os contos ajudam a aflorar essas vivências profundas do ser humano. Por isso que quando a gente vai trabalhar com uma determinada biografia, às vezes a gente, aconselhador, consegue perceber que tem alguma coisa ali que a pessoa não está conseguindo lidar, ou não está conseguindo ver, ou não está conseguindo perceber. As imagens que esses contos trazem ajudam a fazer com que isso aflore, né? E traz algumas vivências que fazem com que a gente do mais profundo de si, perceba essas questões. Né? Aí tá. Tudo bem por enquanto? Tá indo muito rápido? Tá É? ótimo, querida. Tá, então tá bom. E aí, assim, da onde que vem esses contos de fada, né? Que são esses contos de fadas? Né? Então, nesses contos de fada tradicionais de vários povos, estão essas imagens nascidas dessa alma humana criadora. Né? A gente tem aqui no mundo ocidental, e agora para nós, né, mais próximos de nós, os ocidentais, a gente tem os irmãos Grimm, né, que eles são os depositários de contos de fadas. Eles recolheram esses contos no século XVIII, né, já tinha sido já tinha sido inventada a imprensa, a prensa, né, e eles reuniram esses contos em livros. E aí é uma observação, né? Com uma roupagem, o esqueleto está lá, com uma roupagem europeia, com uma roupagem da cultura alemã, lógico, e com uma influência religiosa, porque senão a igreja da época, né, tinha uma força muito grande, tinha poder praticamente de Estado, não ia deixar que esses livros fossem impressos e vendidos. Né? Então, se colocou também para alguns uma roupagem religiosa, mas toda a essência está ali naqueles contos de fada. Né? A gente tem uma origem. Eu fiz um curso com uma professora maravilhosa chamada Evelyn Almeida, né, que trabalha com terapia curativa na antroposofia. Eu fiz 2 cursos com ela de contos de fada, em Contos de Fadas, e ela fala um pouco dessas origens, assim, que os iniciados, os sábios da época, ela fala mais ou menos do século XII, século XIII, perceberam que a gente ia entrar numa época assim, de obscurantismo total, de materialismo absurdo, e que a gente ia esquecer ia ficar cada vez mais longe dessa linguagem da alma, né? Então, ela conta que um romance de cavalaria bem conhecido para nós da antroposofia, chamado Parsifal, depois virou uma ópera do Wagner, né? É um manual de desenvolvimento do ser humano moderno. Então, ele traz naqueles contos, né, todos os desafios, todas as tarefas a serem cumpridas pelo ser humano, todas as tarefas para a gente treinar, né? Para a gente treinar, para a gente aprender, para a gente enfrentar as provas e aí se desenvolver. E aí ela fala assim, que os menestréis superiores, que eram os iniciados, eles sabiam a história toda, né? E os menestréis inferiores sabiam parte dessas histórias e contavam nas aldeias. E são essas partes das histórias que geraram esses contos de fada que a gente está sabendo, está vivenciando hoje. Então, eles vêm, na realidade, eles vêm dessas imagens da alma humana criadora, que alguém transformou em palavras, que a gente capturou essas imagens, mas é uma coisa muito interessante. A gente ouve um conto, a gente vai vivenciar isso já já, a gente escuta esse conto
e cada um faz a sua imagem, a imagem que lhe diz, lhe fala a alma. As imagens são muitas, essa imagem depende da riqueza da nossa alma, é, das experiências da nossa vida, e o que nos chama a atenção nos contos de fada tem a ver com isso. Né? O que a nossa alma capturou, do que a nossa alma se alimentou, né? E a partir desse elemento que me nutriu, eu vou transformar num pensar, eu vou transformar num sentir, eu vou transformar num agir. Então, assim, para a gente ouvir contos de fadas, né, a gente precisa pensar em algumas chaves, tá? Para a gente desvelar. Os contos de fadas, eles têm vários véus. Usando uma comparação assim culinária, né, eles são uma grande de uma cebola, né, que eu vou tirando as camadas, né? Me perdoem essa comparação culinária, mas foi o que me veio agora. Então a gente vai tirando os véus, a gente vai desvelando esses contos para chegar em camadas cada vez mais profundas. Então, assim, essas chaves que eu vou dar são umas chaves assim, tipo, rápidas, imediatas, né? Para a gente entender esses contos de fadas e a gente tirar um pouquinho o véu que está nos nossos olhos, né? Então, a primeira coisa que é super importante da gente falar e da gente que tem a ver com a postura da gente quando escuta o conto de fadas é o seguinte: todos os personagens, tudo o que acontece dentro de um conto de fadas acontece dentro de mim. Então, eu sou todos os personagens desse conto. Eu sou a princesa, eu sou o dragão, eu sou a bruxa, eu sou a fada, eu sou a senhora idosa que ajuda, eu sou o anão, eu sou o lobo. Tudo isso está dentro de mim, está dentro do ser humano. São todas as forças que estão ali dentro de todos nós, seres humanos, de que a interação dessas forças formam o que eu sou. Então a gente não pode ouvir, vamos dizer assim, uma leitura muito superficial, uma camada muito superficial, eu ouvir um conto de fadas e achar que aquilo que está acontecendo é o outro que me provoca, sabe? Que o vilão está lá fora, que a fada está lá fora, né? Que o velho sábio ou a velha sábia está lá fora. Não, está tudo aqui dentro de mim. E no processo biográfico, a gente vai ajudando o cliente a ir acessando tudo isso dentro dele, né? Quem que eu sou? Né? Eu sou tudo isso. Então, a gente vai ouvir esse conto e vai pensar, todos os personagens sou eu, estão dentro de mim, não é nada fora. Essa é, acho que, a primeira chave importante. O segundo é a gente se livrar de preconceito e julgamento. A gente tem um monte, né, de preconceito, um monte de julgamento, né, com relação a isso, é, e, e não olhar isso com essa mente analítica, fria e desligada, né, do sentir e das profundezas da alma do ser humano moderno, ou de todos os preconceitos racionais, e julgar os contos de fadas. Ah, são machistas, tem um monte de istas e ismos que vêm daí. Então a gente tem que ouvir o conto livre desses preconceitos e desses julgamentos, aí a gente começa a entender a força dele. Outra coisa também é assim, os contos de fala calma, Maísa, os contos de fada falam da comunhão, da união entre o eu e a alma. Então, às vezes, um conto de fada a gente escuta e percebe, assim, e ele move a gente para desenvolver aspectos da nossa alma. Outro conto de fada move a gente para desenvolver aspectos do nosso eu, de quem eu sou, da minha essência, né? Então, os contos de fada, eles falam dessa união do eu e da alma. Então, as princesas, a princesa é a alma, o príncipe é o eu, e por isso nos contos, quando o príncipe casa com a princesa, o conto termina e foram felizes para sempre. Quando o meu eu se junta com a minha alma, ele se casa, ele se funde com a minha alma, eu sou feliz para sempre.
Não é essa abordagem, não, a princesa tem que casar ou tem que ser salva por alguém. Não, está tudo dentro de mim e eu preciso unir o ânimos, que é o eu, com a ânima, que é a alma. Os contos de fada falam disso, do casamento perfeito, da união, da fusão, do ânimos e da alma, do yin e do yang, do ter e do ser. E quando eu faço isso, a gente é feliz para sempre. Não existe moral na história. Você, qual é a moral da história? Não tem, né? A história traz para mim aquele remédio, aquele alimento que eu preciso. Então, quando eu escuto uma história, eu falo, essa história fala de. Outra pessoa escuta e fala, não, essa história fala de. E a gente percebe isso quando a gente conta, né? Para plateias diferentes, a gente contava história para crianças, contava história para adolescentes que estavam presas, contava história para idosos em asilos, e a gente contava a história para pacientes HIV positivos sintomáticos. Para cada um deles, a história trazia o alimento, e quando eles iam comentar a história, eles traziam aquilo que a história serviu de alimento. Então, não é a moral da história, é o que alimento que aquela história me trouxe. E pode ser diferente do Carlos, da Nelvira, da Flávia, etc. A outra coisa é isso, que esses contos têm vários véus, né, que podem ser retirados progressivamente, e aí eu vou desvelar, né? Vou entrar mais profundamente. Então tem símbolos maravilhosos, contam coisas maravilhosas, tem símbolos presentes ali que significam coisas do nosso aprender a viver, né? E a gente pode ir desvelando esses véus cada vez mais, até chegar na essência. E aí, assim, as diferentes interpretações, né, esse desvelar, né, eu vou trazer uma coisa que entristece muito, que são essas releituras infelizes modernas, né, em que a gente pasteuriza os contos de fada e o politicamente correto se torna uma ditadura, né. Isso me lembra uma vez a gente dava cursos de contação de histórias, né, que uma pessoa veio para o curso que ela estava intrigada que o filho dela, de acho que 5, 6 anos, 5 anos, pedia todo dia para ela contar a história do Chapeuzinho Vermelho para ele. E ele e ela contava, mas quando chegava na hora de matar o lobo, ela achava muito cruel matar o lobo. Aquela coisa do caçador, mata o lobo, abre a barriga do lobo, tira. Então ela contava uma versão dela que o lobo fugia. E o menino não dormia de noite. No dia seguinte ele pedia para contar e para dormir era uma dificuldade. Ela veio trazendo isso. Eu lembro que eu olhei para ela brincando, falei, nem brincando, olhei sério, né? Mas falando meio rindo, eu falei, mata o lobo no final da história, pelo amor de Deus. Mata esse lobo, deixa o lobo morrer, conta a história como ela foi contada, porque ela tem todos os ingredientes para isso, para a criança entender. E aí ela contou que matou o lobo, ela falou, né, no outro dia, no dia seguinte, quando ela voltou lá para o curso, que o curso durava 2 dias, ela falou, pois é, eu matei o lobo e meu filho dormiu. Né? Então, como que essa imagem do mal podia fugir, né? Essa imagem do mal tem que ser combatida, né? E na história original, ele nem é morto pelo caçador, né? Ele depois de devorar aquilo tudo que ele devorou, a avó, Chapeuzinho, etc., sofregamente, né? Ele começa a ficar com uma sede muito grande e tem um poço lá fora e eles tinham costurado pedras dentro dele, né? Para ele não perceber que tinham tirado as duas. Ele se debruça no poço, cai e morre afogado. O que essa história conta? O mal mata a si mesmo, o impulso do mal é tão forte e ele é tão autodestruidor que ele acaba consigo mesmo. E essa mensagem, sem explicar, as crianças entendem. Percebe? Essa coisa, se eu for pasteurizar, o que isso causa, né? Outra coisa assim, interessante, essas visões unilaterais, literais, todos esses ismos, os militantes de várias causas, essa história é machista, essa história é isto, desse jeito, é, enfim, vamos olhar essas histórias como processos profundos de aprendizagem, que tem muita coisa ali. A gente pode também ter nas histórias, esse outro item, essa leitura psicanalítica, a leitura psicológica, né? Hoje em dia,
Também tem um livro muito conhecido, e muita gente trabalha com ele, que é o Mulheres que Correm com os Lobos, né? Na pandemia, então, explodiram os grupos de estudo desse livro maravilhoso, com a querida Clarice Pinkola Estes, né? Que fala desse poder do feminino, que traz contos que remetem a essa força do poder, né? Essa força do feminino, né? E tem grupos de mulheres estudando, e eu sempre pergunto, cadê os homens para estudar essas histórias, para desenvolverem o feminino que todos nós temos, masculino, feminino dentro de nós, o yin e o yang, como que eu vou fazer casar o yin e o yang dentro de mim, a ânima e o ânimos, se eu não desenvolvo, se eu não presto atenção nesses dois lados, né? Então, cadê o empoderamento do aspecto da essência feminina do homem? Isso é muito maior do que muitos ismos que acontecem por aí, né? E a gente tem essa visão dessa ciência espiritual antroposófica sobre os contos de fadas como esse alimento da alma. Tudo bem? Por enquanto? Tá. Ótimo. Então, eu vou convidar vocês, eu vou fechar a apresentação, que eu quero olhar para vocês, e depois a Nossa Senhora dos idiotas do Zoom vão me ajudar para abrir de novo. E aí nós vamos ao conto. É bom que eu estou vendo um monte de gente querida aí. Legal. E lógico que eu fechei antes do tempo, né? Deixa eu abrir de novo. Desculpem. Queria tanto ver vocês que eu abri antes do tempo, então eu vou trazer o conto. Vou deixar vocês olharem essa imagem um pouquinho. Tem gente que já adivinhou, com certeza. O conto que eu vou trazer para a gente ouvir e trabalhar nele é um conto chamado A Moça Tecelã, da Marina Colaçante. Né? Então, vamos lá. Marina, o quê? Tirou muito depressa. É Colaçante, meu vídeo. Depois eu volto para lá, tá? Tá. Então, eu vou convidar vocês, assim, para darem uma... Relaxa, solta a caneta, né? Põe os pés no chão, vamos respirar, né? Fazer umas 3 respirações profundas. Ficar numa posição confortável. E vamos ouvir essa história maravilhosa. Ela acordava ainda no escuro, como se eu visse o sol chegando atrás das beiradas da noite. E logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia. Delicado traço cor de luz que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vívidas, quentes, iam tecendo hora a hora em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol, e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. E em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata que em pontos longos rebordava sobre o tecido. E leve, a chuva vinha saudá-la à janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim,
jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tear para frente, para trás. A moça passava seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe coberto de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se a sede vinha, suave era a lã cor de leite com que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar o seu fio de escuridão, dormia tranquilo. Tecer era tudo que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha e pela primeira vez pensou como seria bom ter o marido ao seu lado. Não esperou o dia seguinte. Com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear nos tapetes as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos, o seu desejo foi aparecendo. Um chapéu emplumado, um rosto barbado, um corpo aprumado, um sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos quando bateram a porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando na sua vida. Aquela noite, deitada contra o ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi por algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu. Porque descoberto o poder do tear, em nada mais pensou, a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. Parecia justo, agora que eram dois. Mas exigiu que ela escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta casa já não lhe parecia suficiente. Por que ter casa se podemos ter palácio? Perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra, com arremates de prata. Dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça tetos e portas, pátios e escadas, salas e poços. A neve caía lá fora e ela não tinha tempo de chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes, acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto, na mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, ele disse. E antes de trancar a porta, a chave advertiu: faltam as estrebarias. E não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior do que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou: ai, como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com as novas exigências. E descalça, para não fazer barulho, pé ante pé, subiu a longa escada da torre e sentou-se ao tear. Desta vez, não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a de um lado para o outro, começou a desfazer o seu tecido. Desteceu cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins.
e novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim, além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas, e rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu a linha mais clara e foi passando-a devagar entre os fios. Delicado traço, cor de luz, que amanhã, lá fora, repetiu na linha do horizonte. Vamos dar uma respiradinha, um suspirão, por favor, para a gente voltar. Tipo, vamos juntos? Ó. Vamos lá. Tá ela aqui. A moça tecelã. Esse conto está disponível na internet. Só entrar com o nome dele que a gente consegue o conto. Ok? Então vamos seguir, né? A gente está falando em vivência do conto. É, então vamos, o convite é para a gente respirar, né? Esse conto um pouquinho. É, vamos escolher, né? Uma imagem do conto, uma imagem que me chamou a atenção nesse conto. Essa imagem que me chegou e ela ficou ali, né? Então vamos ficar um pouquinho nela, vamos construir, pintar essa imagem na mente da gente, né? A cena dela. Então, da imagem que eu escolhi, do que me bateu no coração, como é que era o ambiente, como é que eram as cores, como é que eram os personagens, qual que era o cheiro daquela imagem, que som que se ouvia, que atmosfera. Vamos pintar isso um pouquinho dentro da gente. Essa imagem que nos chegou, né? Então, eu vou usar esse processo de vivência que a gente usa no processo biográfico, quando a gente começa a desvelar os contos, tá? A gente está fazendo essa vivência. E a proposta é que a gente responda essas perguntas, não elabore muito, não. A primeira imagem, a primeira palavra, a primeira coisa que nos vier à cabeça, a gente responde, né? Se quem tiver lápis e papel anota, ou a gente guarda na cabeça, né? Para a gente não alongar muito, a gente não vai dividir isso, né? Não vamos compartilhar, né, entre nós, isso vai ficar para cada um. Nós vamos experimentar, se deixar viver isso, né? Nesse lindo conto da moça tecelã. Então, assim, onde que essa imagem me tocou? Essa imagem que eu selecionei, né? No que ela me tocou? Uhum. O que aconteceu comigo enquanto eu ouvi esse conto?
né? Essa imagem me remeteu a algum fato da minha biografia, algum fato específico da minha biografia. Qual fato foi esse? Podemos seguir? Vamos seguindo, né? Pensando sempre nesse, chegou a imagem, veio a palavra, veio a coisa, eu registro. E aí, olhando um pouquinho para, cada um olha para a nossa biografia, vem essa pergunta que esse conto desperta. Que exigências que a vida me apresentou que não me deram tempo de seguir o meu ritmo, de seguir a minha essência? Quais foram essas exigências? Como que a vida se apresentou para mim? Exigências que eu trouxe agora. Seguindo. Qual que é a parte de mim? Lembra tudo que está no conto, todos os personagens desse conto estão aqui dentro. Eu sou a moça tecelã, eu sou o marido. Hum? Qual é a parte de mim que exige tudo de mim sem me dar tempo de eu ser eu? Quem que é esse ditador interno, né? Qual é essa parte? Assim, né? O que me move para eu cumprir todas essas exigências, eu ficar exigindo cada vez mais de mim? E o que me fez ou me faz perceber esse ditador interno? Ou não? Eu não percebo quando ele está atuando, quando ele está exigindo, quando ele está querendo um castelo com arremates de prata, ele quer tapeçaria, ele quer dinheiro. E como eu me comporto diante dele? Eu me curvo, obedeço, esperneio. Quando digo que não, o que acontece? Como é que eu me comporto diante desse ditador interno? E agora, voltando assim, né? Entendi um pouco disso. O que na minha vida não fazia sentido e eu consegui distecer? Vamos ver, uma coisa na minha vida que não fazia sentido e aí eu disteci. Peguei a lançadeira e fui com o fio ao contrário, desmanchando aquele tecido, desmanchando o bordado.
E aí, tendo visto, assim, percebido que eu desteci, o que que depois desse destecer eu teci, eu escolhi as lãs, eu escolhi as cores e eu escolhi o bordado. Qual foi o bordado que surgiu com as lãs, com as cores, com que eu escolhi? E qual que foi a inspiração para esse tecer? De onde que veio essa inspiração? Foi interna? Foi externa? Que moveu, né? Esse tecer, eu tecer daquele jeito, ok? E aí agora, assim, pensando, né, já de futuro, eu olhei o ditador, eu olhei os momentos em que eu me deixei ceder a todas essas exigências e eu não fui eu, né? Olhei também, a gente olhou para o que a gente conseguiu destecer, né? E o que a gente conseguiu tecer, vem essa pergunta: o que que eu quero tecer na minha vida a partir das lãs que eu mesma fio e que estão dentro de mim? O que que eu quero tecer na minha vida? Ok? Vamos respirar de novo? Daqui a pouco a gente abre para conversar, tá? É só seguir aqui o caminho, a gente vai conversar. Você pode voltar um pouquinho as duas últimas, antes dessa? Eu vou tentar. Ah, Essa aqui, de onde... O que na minha vida não fazia esqueci. O que depois desse bordado, uhum, só um pouquinho. Depois, a inspiração para esse tecer de onde veio. isso. Mas foi essa última, foram essas as últimas perguntas, Então, né? faltou só essa. Uhum. Muito bem. Então, aí veio essa questão, e eu quero ainda trazer uma coisa. Como isto aqui, esta nossa vivência, né? Ela vai estar gravada dentro da gente, e muitas coisas podem acontecer para daí para frente, a gente vai ter isso gravado, então vocês podem se aprofundar mais, né? Em cada uma dessas questões, se quiserem. Mas eu queria fazer duas observações, deixar por escrito duas observações, né? Primeira delas, assim, é que na vivência eu escolhi um conto moderno, né, para ela, para essa vivência. A gente vou falar um pouquinho do que é esse conto, como é que esses contos modernos agem na gente, né? E a gente desvelou um véu genérico aplicável a todo mundo, né? Que é o primeiro véu que aparece quando a gente levanta a primeira camada dessa história. É isso que essa história traz para a gente, né? Então foi um véu genérico, né?
No processo de aconselhamento biográfico, quando a gente escolhe uma história para trabalhar com o cliente, essa escolha é baseada nos fatos e na vida que a gente está acompanhando daquele cliente, né, ao longo do nosso trabalho. Então, a gente consegue adequar o conto, ou a gente consegue fazer perguntas específicas para aquela pessoa, né, para ajudá-la a perceber, né, ou a fazer as conexões com a própria vida dela. Né? Isso é importante. Então, a gente vai desvelando véus mais profundos e mais profundos a partir dos fatos da vida dela. Tá? A gente fez hoje uma vivência, eu vou dizer, uma vivência genérica, nesse sentido de todo mundo poder experimentar isso, né? Esse efeito dos contos. Tá? Os contos modernos, por que também eu escolhi isso, que permite essa vivência genérica, essa vivência mais expedita, né? Eles sintonizam e eles se conectam com mais facilidade à alma e aos anseios do homem de hoje, da pessoa, do ser humano de hoje. Então, são contos que estão mais próximos da gente, né? E eles trazem imagens mais próximas nossas para a gente poder despertar essa consciência, essa autoconsciência. Então, só lembrando, isso foi uma vivência baseada no conto moderno, né? O processo da escolha, esse processo esse trabalho no aconselhamento biográfico é absolutamente riquíssimo. E ele acaba despertando, e a gente tem essa experiência, né? Com os clientes, desse cair a ficha, eu prefiro usar uma outra expressão, né? Desse ir subindo os nhoques da vida da gente, né? Todo mundo já fez nhoque? Sabe como é que faz nhoque? Você joga a massa na panela, não é isso? O que está cozido sobe. Então vão subindo os nhoques, e cada vez vão subindo nhoques, nhoques, nhoques. E isso possibilita que esses nhoques subam, e a gente vai orientando e auxiliando nesse processo de conscientização. Tá? Então, eram essas duas observações que eu queria fazer. Ok? Então, deixa eu parar aqui eu quero olhar, quero ver vocês, quero ver quem que está aí. Ah, fez sentido fazer isso? Tá? Só mais uma coisa, se eu fiz uma anotação aqui com relação ao próprio conto, né? No primeiro véu que a gente tira, quando a gente ouve esse conto, a gente associa muito esse ditador, né, antes de eu ter feito essas perguntas, mas a gente associa esse ditador com um fato externo, com uma situação, com um parceiro, né, com uma situação de trabalho, meu chefe é um ditador, ou meu parceiro, minha parceira é o meu ditador, né, ou é alguém da família, né. Só queria lembrar uma coisa, né, o que afeta fora é um espelho do que está dentro. Esse ditador externo é um espelho do meu ditador interno. Esse ditador externo me foi colocado, né? Foi colocado no meu caminho para que eu vivencie aquilo e, a partir das forças que estão dentro de mim mesma, eu consiga desfazer o tecido. Faz sentido isso? Né? Então a gente olha isso e fala assim, não, ó, o marido dela não é o marido. A gente tem dentro, ela tinha dentro dela um eu exigente, um ser que exigia, que um lado dela super exigente no fazer, sei lá, com a perfeição, ou com o que quer que fosse que exigia, né? Então, para a gente aprender a usar uma ferramenta imprescindível que foi dada para o ser humano, que só o ser humano tem essa ferramenta chamada livre-arbítrio. Eu posso escolher, eu consigo começar a perceber que eu posso escolher. Que essas escolhas fazem parte de mim, né? E outra coisa que é interessante, que é isso a gente, já trazendo isso para esse uso na biografia, né? A gente percebe, se a gente olhar para a nossa biografia, a gente vê que tem fatos que se repetem, não é isso? Com roupagens diferentes. Acontece sempre a mesma coisa. Então, tem gente que
trabalha, tem um patrão que é assim, é assado, é exigente, blá, 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 eu não aguento mais, eu peço demissão, eu vou para outro emprego, e o patrão é igual, né? E aí eu vou para o outro, é igual. O marido, eu caso com o primeiro, eu não aguento mais, separo. Daí eu caso com o segundo, é igualzinho, só muda o CPF, né? O mesmo, eu caso com o mesmo marido muitas vezes. O que que eu não aprendi, né? Por que esses fatos vão sendo entregues para mim, vão sendo trazidos para mim, essas pessoas, né? Que acabam sendo aliados, que a gente não entende, né? No momento, mas depois, se a gente fizer uma retrospectiva na nossa biografia, a gente diz, graças àquela pessoa, né? Eu me livrei daquilo, comecei a destecer, né? Eu comecei a mudar, eu comecei a me transformar. Então, esses fatos vão se repetindo até eu aprender a me transformar. Então, se a gente olha para trás, né, na biografia, e vê, tipo assim, não, caramba, isso aconteceu, ó, aconteceu de novo, que droga, e a gente se enche de culpa, a gente se enche de um monte de questões, que a gente não estava pronta para aquilo, a gente não tinha repertório. Então, a gente vai adquirindo repertório para a gente enfrentar esses fatos, né? Então, no processo de usar esses contos, de entender essa simbologia, de começar a olhar, né, daquela pergunta que eu fiz inicialmente, né, quais onde que esse conto me tocou, o que que essa imagem que eu escolhi, né, é, que eu escolhi tem a ver com a minha biografia, tem a ver com a minha vida, tem a ver com a minha alma, né? O que que isso me diz? O que que isso me diz sobre mim mesma? Me diz o meu jeito de estar no mundo, me diz o quanto eu deixo que a minha essência seja colocada no mundo, né? Para eu poder pisar no fio vermelho da minha vida, para eu poder estar aqui e fazer aquilo que eu vim fazer, né? Aquela coisa do meu direito de ser feliz e viver de acordo com a minha essência. Se eu sou feliz, eu posso estar para os outros plenamente. Faz sentido? Né? Lembra aquela coisa, a gente tem uma amiga aconselhadora biográfica que chama Milene Mizuta, que é uma figura, né? Foi ela que eu via pela primeira vez usar essa imagem, que eu acho muito importante. Ela falou que na vida a gente tem que usar a filosofia de avião, né? Se houver despressurização na cabine, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Todo mundo já ouviu isso. Coloque primeiro a máscara em você e depois ajude o outro. Se eu não colocar a máscara em mim primeiro, eu não consigo ajudar os outros. Então, o que a moça tecelã nos ensina, essa capacidade de tecer aquilo que faz sentido, né, a gente pode levar com a gente esse grande presente da Marina Colasanti, que deu para nós. Ela está agora com quase 90 anos, ainda escreve, maravilhosa. Ok? Então era isso que eu trouxe para vocês. E vamos lá, conversar, quem quiser conversar. Eu vi aqui no chat, só agora eu vou continuar conversando, que alguém pediu para compartilhar as perguntas, né? Isso o Carlos vai mandar, ele está gravando isso, ele vai mandar o link para vocês da gravação. Então vocês podem assistir a gravação e aí ter as perguntas de novo, tá bom? Então vamos lá, pessoas. Carlos. Quem tiver perguntas, quem tiver comentários, fiquem à vontade, é só abrir o microfone. É possível também compartilhar alguma reflexão, se achar que cabe, né? Aproveitar aqui a Maísa para acolher. Eu tenho uma pergunta, por favor. Claro, Marisa, Lúcia. obrigada. Oi, Você Lúcia. falou que não tem moral, a história não tem moral. Isso seria nos contos modernos? Também. Porque os cantos
Porque do Charles Perrault, ele fez sempre com fundo moral, né? Para, na época, não ter, bom, estupro, os pais dormindo com os filhos e coisas assim. Então, as Uhum. histórias do Charles Perrault, pelo menos que eu entenda, sempre tinha um fundo moral, uma lição de moral para a sociedade da época, né? Agora, esse da Colaçante é uma coisa que é muito mais introspectivo. Uhum. Eu não estou dando lição de moral a ninguém, eu tenho que Uhum. me olhar, é isso? Isso. Será que eu A entendi gente tem que certo? pensar assim, os contos do Perrault, por exemplo, são contos autorais. Então, ele escreveu com um determinado objetivo. Ele escreveu com uma finalidade, né? Não faz parte desse conjunto de contos tradicionais que vem sendo trazido, você não sabe qual é a autoria, né? Então, foi sob encomenda, Lúcia, né? Vamos dizer assim, né? Mas também, se você começar a olhar aquilo ali, a gente é, faz essa. A gente pode espremer bastante coisa dali também. E tem a ver com a sociedade, com a roupagem da sociedade na época, mas foi encomendado, né? Foram contos encomendados, tá? Obrigada. Imagina, tem mais povo. Mas eu tenho uma dúvida que pode parecer meio tola, mas é que eu não conheço aquele livro dos contos dos irmãos Grimm. Uhum, E eu queria saber se nesse livro, eu só vi, mas não tem. Os contos têm segue a versão original uhum, ou é essa mais atual? Por exemplo, eu não conhecia essa versão que tu falou do Lobo Mau, do uhum, Chapeuzinho Vermelho. E nesse uhum. livro, qual é a versão que tem? Olha, tem alguns livros, eu não, estão todos lá no outro lugar, tem várias edições dos Grimms. Tem um site na internet que chama, eu acho que chama Grimm Stories, que é, tem a versão tá mais apurada e mais tradicional desses contos. Eu tenho visto lá isso bastante original, né? Eu tenho visto ali. Né? Perfeito, obrigada. Nada. Eu tenho uma pergunta. Uhum. Oi, Daniele. Maísa, você falou no momento, né, da não julgamento dos contos, né? Uhum. E eu acho que vem vindo uma onda, assim, de julgar que o príncipe beijou a, a princesa, isso foi, que absurdo, né? Eu já ouvi algumas coisas nesse sentido, assim, né? Ela dormindo, quer dizer, foi um abuso, né? Essas coisas nesse sentido. E eu fiquei pensando, assim, quanto, talvez, não sei se essa geração, ou se, enfim, se existe isso ou não, de faltar um repertório simbólico, sabe? Uhum. De tá tendo uma geração muito literal, assim, entendeu? Isso. Falta o imagético, sabe? Falta a imagem. Falta deixar aquilo chegar na alma da gente, né? E aí Então, vamos. Sim, desculpa, continua. não, não, desculpa, eu que te cortei, mas assim, só para complementar a pergunta. Então, se isso existe, né, se isso é um fato, como que como que isso pode ser trabalhado, né? Se o conto consegue alcançar essas pessoas que estão, assim, talvez sem esse repertório, né? Sem essa disponibilidade, vamos dizer assim. A única coisa que me vem é contar histórias. Vá contando, sabe? Contando histórias e trazendo essa possibilidade de abrir essas imagens, né? De vencer essa. Porque, assim, o que eu ia falar, que eu ia complementar, né? Lá, lembra quando eu falei no início, eu falei da história do Parsifal, que foi escrita para ser um repositório das informações e um manual de desenvolvimento do ser humano moderno, porque o mundo ia entrar numa era de muito materialismo, que nós estamos vivendo essa época fortemente agora, né?
Então, eles seriam remédios para isso. A gente tem que contar contos de fadas para as crianças, a gente tem que contar contos de fadas para os jovens, a gente tem que contar contos de fadas para os adultos. Tem contos de fadas para. Eles são maravilhosos e tem autores que eles conseguem reunir. Eu separei um monte de livro aqui, eu não sei se vai dar tempo de mostrar como é que é. Ó, tem esse livro que é muito legal, do Alan Tenney, né? Depois a gente pode botar nos comentários, não sei como fazer, na gravação lá, Carlos, na descrição do vídeo, a gente pode talvez colocar, que ele chama assim, Foram Felizes para Sempre, né? Contos de fadas para adultos. São contos de fadas tradicionais que ele reuniu, que ele diz assim, para serem contados quando o rei ficou barrigudo e a rainha entrou na menopausa, tá? É maravilhoso isso aqui do Alan Tenney, né? Então, tem contos para adultos que fazem. Ele fala um pouquinho desses contos, mas esses contos estão ali, né? Quer ver? Tem esse aqui que é dele também, que eu sou fã, ó, que Além do Herói. São contos de fada para o masculino, para fortalecer o masculino, para trazer o yang, né? Que pode ser contado para a plateia, especificamente para a gente escolher. Tem essa possibilidade. Aí tem esse maravilhoso também, né? Que é a Mulher Heróica, que é dele também, que são contos sobre mulheres, né? Para fortalecer o feminino. Tem esse que E, todos nós Maísa, conhecemos. desculpe, só para acrescentar, quando ele escreve, ele fala de contos, da mulher heróica e do homem heróico, não são para homens nem para Nem mulheres. para mulheres, não, são contos sobre o feminino, são contos sobre o masculino, né? Então, É, é, às vezes eu uso um conto aqui do Além do Herói, quando a gente tem, às vezes, uma cliente que precisa desenvolver um pouco do Yang, sabe? Eu preciso trazer essa força Yang para a minha vida, né? E eles são tão maravilhosos que a gente, assim, enfim, né? Deixa eu só fechar aqui, mas isso só com outro livro, lógico que todo mundo conhece, né? As mulheres que correm com os lobos, que fazem essa coisa do feminino, que eu recomendo aos homens que estudem, que a gente estude, que a gente leia isso para desenvolver isso. Tem esse maravilhoso da Nancy Mellon, que é a arte de contar histórias, né? Que traz esse caminho. Ela fala um pouco dos símbolos, né? Dos contos, né? De fadas. E por aí afora. E tem outra coisa dos contos também, que assim, desculpa, mas eu sou suspeita demais, né? Então, tem contos ao longo da biografia que a gente pode contar nos diferentes setênios, né? Que são contos que estimulam a força daqueles setênios. Primeiro setênio, segundo setênio, que tem a ver com as forças planetárias, com as forças anímicas que regem aquele setênio, né? Então, no primeiro setênio, a gente tem os cisnes. No segundo setênio, que a gente tem os quatro ladrões. E, assim, vários contos de fada que têm a ver com esse setênio, né? Com o setênio da primavera, do verão, a gente tem o João Bobo, que não é bobo nada, né? Que ele ganha o ouro e distribui para o mundo, né? Generosamente, né? Que quem rege esse período todo aí é o Sol, né? São as forças solares. Então a gente tem um monte de possibilidades, né? De trazer esses contos, inclusive no processo biográfico, para fortalecer forças anímicas, por exemplo, né? Que a gente deveria ter desenvolvido, a gente ter desenvolvido no terceiro setênio, né, todas as forças anímicas, que são as forças planetárias. Se eu estou com deficiência de Marte, já te respondo, Lina. A diferença, as forças marcianas, por exemplo. Então, tem conto do João de Ferro que ele tem a ver com isso para me ajudar a trazer essa força marciana, sabe? E aí a gente vai estudando e trabalhando. O livro que fala dos setênios, né? Esse processo de aconselhamento biográfico, ele fez 30 anos agora no Brasil, né? Quem reuniu todo esse conhecimento, trouxe da obra do Steiner, foram duas pessoas, principalmente o Bernard Livroot, que é um holandês,
e a doutora Gudrun Burkhardt, que é brasileira, uma médica brasileira, filha de alemães, que reuniu isso tudo. Ela tem obra, a obra dela é toda sobre antroposofia e muito focada no aconselhamento biográfico. Ela tem um livro chamado Tomar a Vida nas Próprias Mãos. Tá? Que esse livro, eu tá com ele aqui, mas ele ficou lá embaixo, que eu estava lendo umas coisas para fazer um atendimento, ele ficou lá embaixo, né? Para quem tem mais de 63, ó, tem esse maravilhoso aqui, que é Livres na Terceira Idade. Também é dela, que ela fala um pouco dessa coisa depois de 63, mas ela faz uma síntese bem boa dos setênios anteriores também. Né? A gente começar a entender que forças é essas que estão dentro da gente e que contos que a gente pode citar, né? Quando a gente passa para frente. Então, se a gente precisa desenvolver, a gente, enquanto aconselhador biográfico, né, perceber que algumas forças, por exemplo, que alguns arquétipos zodiacais estão lá atrás, que eu preciso desenvolver, o meu cliente precisa estimular, por exemplo, o impulso ariano, né, aquela coisa do Áries, de eu abrir caminho, de eu semear, tem contos para isso, sabe, ligados a essas forças também. Então, esse mundo dos contos é muito rico, uma ferramenta muito importante para o trabalho da gente, né? Além de alimentar a alma. O nome da autora é Gudrun Burkhardt. É B de bola, U, R, K, H, A, R, T, né? Isso. Na editora antroposófica tem D. Da editora, todos deixa eu os só livros chegar pertinho, publicados. assim. Isso. Deu para ver o nome dela? Aqui. Burkhardt. Burkhardt. Né? Muito bom. E eu e Marisa tivemos o privilégio, né, de fazer a nossa formação ainda com a doutora Gudrun presente Viva, presente. nos módulos, né? Não só viva, como presente, né? Ali trabalhando com a gente, né? Deixa eu ver aqui se Todo tem alguma módulo ela coisa que estava eu lá. possa. A doutora Gudrun faleceu no ano passado, em 2022, né? Setembro de 2022, aos 93 anos. Né? Pronto, queria perguntar um negócio. Oi, diga, Yara. Olha, adorei a aula, é excelente, copiei o mais que pude, e agora, no final, você até me esclareceu um pouco. Quando você apresentou as gravuras dos setênios, eu tenho 81 anos. Aí você ainda disse assim, colorido, esse estava em preto e branco. O meu eu não aceitou até o final aquele preto e branco. Aí eu olhei e disse, meu Deus, mas o que é isso? Me lembrou aquelas figuras, aqueles livros que a gente comprava para criança, preto e branco, e você fazia a pintura com a água, aí aparecia um colorido, outro colorido. Foi assim que eu encerrei. E agora você deu Livres na Terceira Idade. Talvez ela até faça a ligação de tudo. De tudo, não, faz a ligação de tudo. Porque a gente percebe, olha só, agora eu vou mostrar uma. Só tem aqui no livro, né? Muito bom, mas. Porque olha só, aquela imagem do inverno, se a gente parar e observar, eu falei da seiva, né? Então, nossa seiva é mais doce, né? O inverno tem inúmeros tons de branco, tem inúmeros tons de cinza, tem inúmeros, né? Então, assim, esse inverno que a gente começa a viver, já estou lá, já passei dos 63 também, já estou no caminho, né? Ele traz para a gente, assim, simbolicamente, essa oportunidade da minha seiva interna ser cada vez mais doce e essa seiva está a serviço dos outros. Tá? Eu vou mostrar uma imagem que eu não sei se vai aparecer, que está aqui no livro, maravilhosa. A imagem que me ficou foi essa, aquela pintura. Isso, que você pode pintar e as cores vão surgindo. Exatamente, maravilhoso.
As bonita. cores Maravilhoso. surgem de dentro, De dentro, não mais de não é de fora. fora. A doutora Exatamente. Gudrun fala em algum lugar que, a Aham, partir desses 63 anos, a luz vem da essência de cada um, e não mais é. do sol de fora. E essa é a imagem do inverno, né? Que não tem a Uhum. luz externa, mas tem essa luz interna em cada Interno. uma daquelas árvores, com essa Uhum. força da seiva brilhando, né? E Brilhante, não é sim. à toa, não é à toa que as criancinhas, né, novas que têm essa luz ainda muito inconsciente, adoram as pessoas dessa fase da vida, porque é quase como se tivesse uma sintonia. É Sim. luz com luz, né? Uhum. É. Isso. Ela tem Então, um livro que chama A Vida Depois dos 80. a vida depois dos 80, exatamente, também. Então, É maravilhoso também. a vida Que, depois dos 80. que ela escreveu muito depois dos 80, né, Berenice? Foi um dos últimos que ela Dos últimos escreveu. livros dela, né? E aí me veio assim, uma coisa que tá nesse livro dela. Vocês já ouviram falar da Pietà de Michelangelo? Aquela que está lá no Vaticano? Todo Atriz. mundo já ouviu falar? Eu vou mostrar uma imagem, está aqui em preto e branco no livro. Vocês Uhum. lembram dela? Famosa. Famosa, né? Michelangelo fez essa Pietà com 24 anos. Ele concluiu com 24 anos. Tá? Aos 89, pouco antes de morrer, ele concluiu uma outra Pietà, que está em Milão, chama a Pietà Rondanini, que é assim. Só tem a essência. É maravilhosa. Eu sei que tem gente aqui que já foi lá, minha amiga Constância, aconselhadora biográfica que está aqui, foi lá, me mandou foto, me mandou filmagem, ainda vou lá ver, né? Então, é aquela coisa que eu falei da essência, né? Eu cheguei a fazer um trabalho com aposentados da Secretaria de Saúde, que estavam, o índice de suicídio entre eles estava aumentando, aumentando, aumentando. A gente fez um trabalho biográfico com as três Pietas de Michelangelo, para olhar isso, né? Para a gente buscar essa essência, para a gente buscar esse caminho. Mas isso é outra história. E história para contar tem um monte. Muito bom. Ok, pessoas? Tudo bem? Podemos. Eu Muito tenho só bem, mais querida. um slide para passar, só para, Fica à vontade. tá? Só para fechar aqui, né? Para não. E aí a gente já volta. Ops. É só isso. Para expressar minha gratidão, né? Para vocês pelo mundo dos contos de fada, gratidão ao Carlos que me chamou para essa conversa, né? E agradecer a vocês todos que estão aí, que vieram conversar comigo. Tá? Muito, muito, muito obrigada. É isso. Opa, Acho que então apareceu aí. parabéns aqui é para o Carlos que te trouxe, porque foi maravilhoso foi tão fluido e acolhedor, Uhum. então foi muito bom te ouvir e a gente ter um monte de coisas aqui na cabeça, muitas imagens, Muito nhoque para subir, né, Marília? muito nhoque para subir, foi maravilhoso, vai dar Obrigada. muita coisa para pensar esse conto aí. Uhum. Obrigada a todos, uma boa noite. Obrigado, querida Maísa. Obrigado aos queridos amigos, aos amigos novos que estiveram aqui conosco. Eu acho, Maísa, que sempre é bom a gente falar, né, que Uhum. quem não é aconselhador biográfico e ficou curioso ou interessado em seguir essa jornada, no Brasil nós temos 4 escolas de formação biográfica, né? Eu e Maísa fizemos a turma 2 da Sagres, né, que é a escola de Florianópolis. Mas hoje eu sou coordenador da escola do Rio de Janeiro, a Trinos.
Já terminamos a turma 1, estamos no meio da turma 2 aqui do Rio, e estamos levando a formação biográfica para o Nordeste a partir de outubro. Uma turma que começa no Ceará, em Fortaleza. Então, se alguém tiver vontade ou interesse no que é esse caminho da formação biográfica, converse conosco, tem vários aconselhadores biográficos aqui. Será um prazer compartilhar, né, um pouco do que é essa experiência com qualquer um de vocês. Tá bom? Eu É, achei ótima a ideia da gente botar a bibliografia lá no texto, isso, tá? bom. E tem uma escola em São Paulo, né? E uma em Juiz de Fora. Isso, claro, claro. E eu vi alguém de Lisboa aqui se despedindo, tem uma em Lisboa também, viu? Em Lisboa não, em Aveiro. Aveiro. Tem uma escola também lá em Aveiro, em Portugal. A Berenice, que está aqui Eu tô, conosco. Fala, Berenice. então, eu estou com uma escola também, online, né, para América Latina, é bilíngue, é espanhol e português. Então, já estamos Um monte de chances e muitas possibilidades. As oportunidades, exatamente. E olha, e sinceramente, gente, quem tem um impulso no coração, siga qualquer um desses caminhos. Não faz diferença. O importante é seguir esse caminho. A gente quer mais é ver esse impulso da biografia ao mundo crescendo no mundo cada vez mais, né? Muito bom. E essa escola que a gente está, que é para América Latina, nós estamos com 7 países, inclusive México, né? Então, assim, não está só na América do Sul, está na América Espanhola toda. Interessante. Maravilha. Excelente. Todas essas escolas já estão acreditadas pelo Fórum Internacional ou estão no processo de acreditação, que é um cuidado especial que esse grupo ligado à sede da antroposofia na Suíça toma para que essa essência do que é o trabalho biográfico seja respeitado, seja construído de acordo, né, com os princípios que a antroposofia prega. Então, as escolas brasileiras já estão, acho que a escola, essa online, né, Berenice, acho que está no processo, pelo que eu entendi, de acreditação. A de Portugal, eu sei que está no processo de acreditação. Então, todas estão no caminho de, né? Então, bora que a história acabou, meu Deus. Tchau, boa noite. Exatamente. Obrigado, querida. Muito Tchau. obrigado. Maísa, Oi, querida. a história não acabou, paramos na vírgula. Paramos na vírgula. Perfeito, Berenice, só você, querida. Paramos na vírgula e tudo continua, né? Então, boa noite. Boa noite a todos. Boa Muito noite a obrigado. todos. Boa noite, obrigada, Obrigada. Depois eu mando o link da gravação, Obrigada. pessoal. Um Boa noite. abraço. Boa Boa noite, noite. boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.